Nós estamos aqui na Escola Ministerial e estamos estudando o livro Paixão pelas Almas de Oswald Smith. Nesse capítulo nós vamos falar sobre a responsabilidade pelo avivamento. É uma aula um pouquinho longa, então nós provavelmente estaremos dividindo essa aula em 2 ou 3 partes. Nesse momento nós vamos iniciar falando uma breve história de John Wesley, um dos daqueles que o Oswald Smith cita, né? E estaremos também trazendo algum ensino como de fato nós nos propomos a fazer. Então espero que você aproveite dessa aula e que Deus nos abençoe nessa semana. Iniciamos o segundo capítulo, no qual fala da responsabilidade pelo avivamento. Nós iniciamos com um tema, como sempre fazemos, e o tema desta aula é Duas Vozes ao Vento, Wesley e Whitefield. Esse é o tema sugerido por Geoffrey Blaine, autor do livro Uma Breve História do Cristianismo. O chamado Grande Despertamento do século XVIII, sob a liderança de John Wesley, são fenômenos espirituais que têm sido minha comida e bebida há anos, cita Oswald Smith. Bom, George Whitefield era um pastor anglicano que ajudou a espalhar o grande despertar na Inglaterra e também nas colônias britânicas norte-americanas. Seu ministério teve, segundo os estudiosos, um enorme impacto sobre a ideologia americana. Conhecido como o príncipe dos pregadores ao ar livre, é considerado o evangelista mais conhecido do século XVIII. Pregou durante 35 anos na Inglaterra e nos Estados Unidos, quebrando tradições estabelecidas a respeito da pregação e abriu caminho para a evangelização de massa. Enquanto jovem, segundo a autodeclaração, ele diz que tomou consciência de que o Senhor tinha um plano para a sua vida. E ele também dizia que para obter vitória, ele preparava-se através de jejum e orações regulares, né? Na Universidade de Oxford, Inglaterra, ele também cooperou com os irmãos John e Charles Wesley, participando com eles no Clube Santo, clube no qual nós estaremos falando posteriormente. Enfim, George Whitefield nasceu em 1714 e veio a falecer em 1770. Esse é George Whitefield. Muito bem, vamos falar então de John Wesley. Antes de falar de John Wesley, quero deixar algo claro, é que nós vamos passear um pouco na história desses homens, principalmente John Wesley, porque como nós estamos lendo o livro Paixão pelas Almas, né, de Oswald Smith, ele cita esses homens como sendo homens que inspiraram a sua trajetória evangelística. Então nós queremos, através dessa aula, trazer também um pouco da história desses homens e, é claro, é um resumo da história desses homens, não daria para dar uma aula sobre toda a história desses homens, mas é um resumo que possa esclarecer o que de fato Oswald Smith queria dizer ao falar desses e outros homens. Então, falando sobre John Wesley nasceu em 1703 e veio a falecer em 1791. John Wesley era um clérigo anglicano e teólogo cristão, inglês ou britânico.
líder precursor do movimento metodista e um dos dois maiores avivacionistas da Grã-Bretanha, assim é considerado. John Wesley era o 15º filho de 19 filhos. Seu pai, Samuel, um sacerdote estudioso também e anglicano, também com uma posição política jacobita, era envolvido com atividades não só políticas, também religiosas. Enquanto sua mãe, Susana, mãe fervorosa, o moldou, né, com firmeza as crenças dos 19 filhos, já que ela era uma mulher mais presente do que o próprio pai de John Wesley. Para quem deseja saber, o movimento jacobita é um movimento político no século 17 e 18, na Grã-Bretanha e Irlanda, que tinha o objetivo da restauração do reinado da Casa de Stuart na Inglaterra e Escócia. E depois de 1707, ano em que o Reino da Escócia e o Reino da Inglaterra, num tratado de união, se uniram, claro, né, criando a Grã-Bretanha, ou seja, um momento que marcou a transição entre os governos absolutistas ou tradicionalistas dos Stuarts para governos parlamentares ou liberais da Casa de Hanover. E também contrário àqueles que queriam abertura para a prática da sua religião, no caso protestante. Bom, John Wesley, ele nasce dentro desse clima, dentro desse contexto, num contexto também, ele cresce dentro de um contexto também que estava havia muito impacto na sociedade britânica, na sociedade europeia. E, bom, enfim, John Wesley foi moldado em cima de diversos segmentos filosóficos, de diversas crenças. Falando um pouco mais sobre John Wesley, nós temos aqui um gráfico, uma linha de tempo, onde estaremos pontuando alguns fatos na vida de John Wesley. Lembrando, nós estamos falando sobre a responsabilidade pelo avivamento e nesse tópico eu quero que vocês gravem essas duas frases, né? Primeiro, um título e a frase: Força humana versus poder de Deus. E uma frase atribuída a Martim Lutero que diz o seguinte: o verdadeiro cristão deve confiar no amor de Deus e não no seu próprio valor. Foi uma frase que impactou muito a vida de John Wesley. Nós vamos citar em que momento, mas nesse momento nós vamos ver esse gráfico, ou melhor, essa linha do tempo que penso que estará ajudando um pouco mais na compreensão dos fatos que nós vamos relatar a seguir. Em 1725, John Wesley tornou-se um ministro anglicano, seguindo assim os passos de seu pai. Não somente ele, mas também seu irmão Charles, dentro da mesma vocação, né, atuavam, né, como ministros, né, anglicanos. Em 1735, os irmãos John e Charles, né, sentiram o chamado para viverem na Geórgia, uma colônia britânica na América, e viajaram para lá. Em 1738, 3 anos depois, Wesley volta para Londres e participava das reuniões da Irmandade Morávia,
Em 1739, ele conhece o evangelista George Whitefield, que nós já citamos anteriormente. E em 1742, em Bristol, copiando a estratégia dos morávios, ele passa a reunir-se em grupos de 10 a 12 pessoas durante a semana. Essa é a primeira parte da vida de John Wesley. Vamos detalhar um pouco mais a respeito dessa linha do tempo e para você entender, né, melhor o que vinha se passando nesse período com John Wesley. Mais uma vez, estamos falando sobre responsabilidade pelo avivamento e mantivemos o mesmo tema, força humana versus poder de Deus. Pedi para que não esquecessem dessa frase: o verdadeiro cristão deve confiar no amor de Deus e não no seu próprio valor, frase atribuída a Martim Lutero. Força humana versus poder de Deus é um título que sugere que há uma luta, muitas das vezes, que você mesmo trava com Deus. Às vezes essa luta pode ser intencional ou, na realidade, nas melhores das intenções, você pode estar indo contra aquilo que Deus propõe para a sua vida. John Wesley, inicialmente, com o seu irmão Charles, ele fez parte de um grupo de rapazes. E esse grupo de rapazes universitários, eles tinham o objetivo de trocar experiências, fazer orações. Eles se reuniam regularmente. E esse era o clube santo no qual era chamado. Eles tinham uma intenção de crescerem espiritualmente, de buscarem a Deus. Eles foram apelidados de metodistas por se parecerem sérios, né, e metódicos. Talvez alguns interpretem sérios como pessoas que eram meio fechados, né? Bom, nós falamos sobre a ida dele à Geórgia, colônia britânica na América. Ele e o irmão Charles, né, foram para a Geórgia e lá ele dividia suas obrigações de secretário do governador e também pastor e missionário na comunidade. Mas durante a viagem, né, até a Geórgia, eles conheceram um grupo de cristãos alemães que se chamavam Irmandade Morávia. A Irmandade Morávia chamou muita atenção, tanto de John Wesley como de Charles. Por quê? Era um grupo diferente, mostrava-se bem calmo, tranquilo, diferente, né, daquilo que eles estavam acostumados a vivenciar. E conta que durante uma tempestade em alto mar, eles mostraram essa calma, essa tranquilidade, essa convicção, e isso chamou a atenção tanto de John Wesley como do seu irmão Charles. John Wesley, antes de retornar para a Inglaterra, ele começa a questionar-se, né, sobre o fato de ele estar sendo um cristão por inteiro. Seu irmão Charles já tinha retornado a Londres devido a uma doença e, diante desses questionamentos, John Wesley resolve retornar também para a Inglaterra. Em Londres, né, ele retoma o contato com a Irmandade Morávia e passa a frequentar as reuniões desta Irmandade.
Ele considerava um grupo inspirador, né, pela sua tranquilidade, como nós já falamos, e por transmitirem uma certeza de estarem unidos com Deus. E aí, numa dessas reuniões, foi lido um prefácio de Martinho Lutero sobre Romanos. Nesse prefácio, explicava sobre a confiança no amor de Deus e não nas suas forças. Aquela mensagem foi tocando bem fundo na alma de John. E dali, né, ele entendeu que os seus esforços não eram suficientes. Ele precisava de Cristo. E é interessante porque quando ele toma essa decisão de que ele entendeu, né, que ele precisava de Cristo, segundo ele relata, ele sentiu tomado por essa mesma tranquilidade e certeza. Nesta reunião foi justamente dito, né, essa frase de Martinho Lutero, no qual citamos, que o verdadeiro cristão deve confiar no amor de Deus e não no seu próprio valor, ou no que nós entendemos na sua própria força. Qual era a realidade na Inglaterra de John Wesley? Nós estamos falando de século XVIII. No século anterior, os protestantes e puritanos, né, ou puritanos, desculpa, e puritanos dominavam, ou foram dominantes, né, em relação àquilo que se dizia, se pregava, a influência na sociedade. Então, porém, no século XVIII, toda essa influência estava em declínio. Alguns desses protestantes foram exilados nas colônias britânicas e a força que eles tinham estava praticamente nula, e dizia-se, chegou a pesquisar-se que a proporção dos protestantes, né, ou puritanos, era de que a cada 20 pessoas, uma só, né, era protestante. E também o fato de eles serem mais fortes, né, na cidade e mais numerosos entre os comerciantes do que entre os mais pobres, né? A nação, nesse momento, era governada pelos anglicanos, no qual John Wesley, como já falamos, era ministro. A igreja anglicana era a igreja oficial, que ditava as regras, né, não somente do Estado, como também as regras religiosas. Havia um grande descontentamento por toda a Europa e até mesmo na Inglaterra, e também entre os clérigos anglicanos, dito que nós já citamos, inclusive, que o próprio pai de John Wesley, ele era dos jacobitas, e parte desse pensamento jacobita era não concordar com aquilo que se praticava, né, que a igreja anglicana estava praticando naquele período. Era um período de transição, em muitos locais na Europa, a insatisfação com o absolutismo era crescente, principalmente na Inglaterra e na França, e essa insatisfação era intimamente ligada justamente a como o poder estava sendo conduzido. Nesse período, solidifica-se uma nova corrente de pensamento e que foi tomando conta da Europa, né, defendendo novas formas de conceber o mundo, a sociedade e as instituições. Era um movimento iluminista.
e um movimento que aparece, né, com um desdobramento de concepções desenvolvidas desde do período renascentista, quando os princípios de individualidade e razão ganham espaço, né, nos séculos iniciais da Idade Moderna. Nós separamos algumas correntes do iluminismo e nós vamos citá-las nesse momento. A primeira corrente que vamos citar é o cientificismo, um postulado que afirma ou afirmava que o melhor modo de conhecer tudo que é natural ou mesmo artificial é pelo método científico. Se vocês prestarem atenção naquilo que estou lendo, você vai reparar que até mesmo parte desses pensamentos ainda tem influência sobre nossa sociedade nos dias de hoje. O antropocentrismo é uma corrente que acreditava que o homem ou a humanidade deve ser o centro de todo o conhecimento, né? O racionalismo, a corrente que acredita que o uso da lógica e do raciocínio deve ser a única metodologia de conhecimento e apenas a razão pode ser utilizada para se chegar à verdade. O individualismo é uma corrente que ensina a impor a liberdade e a valorização individual à frente da sociedade ou do coletivo. O naturalismo é uma corrente que se deu principalmente nas artes, que buscava o realismo ao extremo, influenciou muito em ver a natureza como pilar da ciência. O hedonismo, uma corrente que acredita que o homem deve viver a vida ao máximo em busca do prazer. E o otimismo, significado ao pé da letra, né? Propõe ver o mundo e a vida sempre de uma forma mais positiva. E interessante, como falei antes, dessas correntes, é que nós vemos claramente essas correntes ainda nos dias de hoje, né? Eles moldaram os nossos pensamentos contemporâneos e são influências, né, na nossa vida, no nosso cotidiano, na forma que nós pensamos, na forma que nós estamos vendo a sociedade. Por exemplo, em relação ao cientificismo, né, nós temos visto até mesmo algumas declarações em relação ao que acontece hoje no mundo com o coronavírus, de que para que se tome decisões, né, com um método científico, né? E isso é uma coisa que já vem, né, desde o século XVIII. Outro exemplo que nós podemos dar é a questão do racionalismo, né? O uso da lógica, do raciocínio como a única metodologia de conhecimento, né? E até mesmo o racionalismo se contrapõe ao empirismo, né? Que na realidade você, através das suas experiências, você também tira conclusões, não somente através da lógica. Uma outra coisa que nós temos visto hoje também, que é o individualismo, né? Foi diversas vezes até mesmo a gente tem visto na TV essa corrente que diz que a valorização individual, né? Como, por exemplo, as pessoas vão morrer, mas eu não posso ficar desempregado, sem emprego. Ou seja, eu dou valor muito mais, né, à minha situação do que a situação coletiva. Eu dou maior importância à minha necessidade do que da necessidade
do coletivo. O naturalismo, não sei se vocês vão lembrar, até mesmo aqui no Brasil houve exposições onde o naturalismo, né, essa corrente, ela vê exposta através das artes, do nu e mostrando a realidade do ser humano, né, a coisa natural, né, e isso também vem ligado, né, a esse tipo de arte. O hedonismo, né, talvez você já tenha escutado falar sobre aquele filme Vivendo a Vida Adoidado. Então, onde o homem precisa viver o máximo, né, que eu tenho que curtir, eu tenho que viver minha vida, se eu casar, se não der certo, me separo, e assim vai. E o otimismo, né, como o nome próprio significa, quer ver a vida tudo do lado positivo e muitas das vezes até mesmo condena a uma outra pessoa que tem uma visão diferente ou mostra uma visão diferente, né? Algumas pessoas, a pessoa fica sempre chorando, está sempre de mimimi, né? Isso tem influência do positivismo, ou melhor, desculpa, do otimismo, né? Então, essa era a sociedade, na realidade, no qual John Wesley estava vivendo. Uma série de mudanças, né, uma série de questões que eram levantadas.